Pouquinho, eu quero falar para você sobre um caso, do apresentador Raul Gil, que já recebeu alta. Daqui a pouquinho eu falo para você sobre esse assunto no programa Hora Mais. Agora, mudando de assunto, eu quero falar para você que o Setembro Dourado reforça a importância do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. E quem conversa conosco é Sandra Emília, ela que é oncopediatra, e ela vai bater um papo conosco falando sobre esse momento importante desse diagnóstico precoce da doença e a capacitação também de profissionais na área da saúde para ficarem mais atentos sobre o tema. E o mês de setembro é marcado pela Cor Dourada, uma mobilização nacional criada para alertar os sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil, por meio de ações preventivas e educacionais. O período tem como foco também destacar ações que difundem informações sobre o diagnóstico precoce, principal aliado na identificação e combate ao câncer infanto-juvenil. Então, eu converso agora com essa especialista de milhões que bate um papo conosco. Seja bem-vindo ao programa Hora Mais. Olá, bom dia a todos. Queria que você falasse já pra gente sobre hoje esse número, alarmante, onde o assunto do momento que tem levado muitas pessoas à preocupação, desde a criança ao mais idoso, sobre a prevenção, porque a minha mãe já dizia bem no passado, prevenir é melhor do que remediar. Então eu queria que você falasse pra gente sobre essa importância, do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. Pois é, diferentemente do câncer de adulto, o câncer infantil não existe uma forma de prevenir, tá? Então, nós trabalhamos a questão do diagnóstico precoce, porque realmente isso é um fator extremamente importante e decisivo na vida de nossas crianças que têm câncer. Então, o diagnóstico precoce é algo extremamente importante para essas crianças, no que diz respeito a questão do tratamento, quanto ele for realizado mais cedo, os tratamentos com certeza serão menos invasivos, possivelmente será um câncer que não está extremamente desenvolvido, podemos dizer dessa forma. E aqueles tratamentos que são mais intensivos têm a questão das sequelas que as crianças podem ter. Então, o ideal mesmo é que a gente tenha um diagnóstico precoce para que, dessa forma, essas crianças tenham também um tratamento de forma precoce e que suas chances de cura sejam bem mais elevadas. Doutora, eu queria que você falasse para a gente também, dentro desse diagnóstico precoce, então a criança já, queria que você falasse para a gente em que áreas, de que maneira, já quando essa criança, quando a família recebe, a criança está com câncer. Nas crianças, em que parte do corpo é mais comum? Ou vocês têm um estudo, um mapeamento, em que áreas podem se desenvolver? O câncer infantil, ele é uma doença rara, porém, ele é uma doença extremamente agressiva. Daí a importância do diagnóstico precoce. Se falando dos tumores, dos cânceres mais frequentes na infância, a gente tem a leucemia, tá? Então, os pais, as famílias, os cuidadores, a população em geral, eu digo até dessa forma, precisa ficar extremamente atenta às crianças. A partir do momento que elas apresentarem qualquer sinal ou qualquer sintoma de forma persistente. Então, digamos, com relação especificamente à leucemia, é aquela febre que a criança apresenta febre, toma a medicação, mas a febre retorna e por vários dias e que não se consegue chegar a nenhum diagnóstico. Então a gente precisa pensar nessa possibilidade, né? Uma febre associada, digamos, à palidez, a manchas roxas pelo corpo, sangramento fácil, que pode ser gengiva, né? Então a gente precisa ter esses cuidados, ficar atento para esses cuidados. Ou então, qualquer caroço que a criança apresente em qualquer parte do corpo precisa ser, então, investigado, tá? Com relação a outra neoplasia que é extremamente frequente também no público infantil, que é o tumor do sistema nervoso central.
as famílias precisam ficar atentas com a queixa das dores de cabeça que as crianças apresentam de forma persistente. Associado à dor de cabeça, com o passar do tempo, elas podem ter outras alterações, pode ter desvio do olhar, pode ter alguma alteração da marcha, vômitos ao acordar, né? Então, a gente precisa ficar atento a qualquer sinal ou sintoma, tá? Porque, na realidade, esses sinais e sintomas, eles podem acontecer em qualquer doença na infância, tá? Mas a partir do momento que esses sinais se tornam persistentes, a família, os cuidadores precisam ter esse conhecimento que o câncer existe, né? E que tudo bem, ele não é frequente, mas que ele existe. E quando ele existe, ele precisa ser, então, investigado quando a criança apresenta esses sinais, esses sintomas de forma persistente. Doutora, muito obrigado pela sua presença conosco, informações esclarecedoras, que trazem até aquela questão de atenção, olhar mais clínico dos pais em relação às crianças. Agora eu queria que você falasse para a gente também sobre esse tema ainda. Crianças hoje, a gente sabe que a criança ela é muito agitada, brinca, tem um dia mesmo bem exaustivo. E dentro desse contexto das crianças, a alimentação também, você acredita que a alimentação tem contribuído, já que o adolescente hoje, a criança, já não tem muito aquele apego a uma alimentação mais saudável. Você acredita que isso também pode ser um fator que possa contribuir a um câncer juvenil, infanto-juvenil? Não, a gente não tem esse estudo verificando essa possibilidade, tá? Pode ser que essa criança, hoje, que faça uso de uma alimentação que não seja saudável, realmente ela vai desenvolver não só câncer, né? Mas ela pode desenvolver um diabetes, ela pode desenvolver uma hipertensão, ela pode ter alteração do crescimento e ela também pode vir a ter um câncer, mas não assim, de forma imediata. Isso é algo para o futuro, porque o câncer infantil realmente ela não tem causa determinada para o seu público. Obrigado. Doutor, depois eu quero aproveitar a oportunidade de trazer você que é sempre convidada de milhões, a vir pessoalmente conosco, falar mais do assunto, trazer outras pautas. Sempre que vocês tiverem assunto de utilidade pública para a população, sintam-se convidados a participarem conosco do programa Hora Mais. Doutora, muito obrigado pela sua presença conosco. Tá, muito obrigada. Bom dia a todos. Programa Hora Mais ao vivo para você na tela da sua TV Metrópole.